alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com você, Sheikh Rodrigo, direto na Mussala da Santa Felicidade, Centro Islâmico do Paraná, na nossa aula semanal com o tema de estudos corânicos, onde cada aula nós apanhamos uma surata do Alcorão, ou alguns versículos específicos do Alcorão, e vamos entrar por dentro deles e conhecer melhor o que o Alcorão quer transmitir para nós. Bom, hoje vamos falar de uma surata, uma sura. Ela é uma das últimas suras do Alcorão. É uma sura, tem 4 versículos. O conteúdo dela é fantástico. Apesar de ela ser curta em número de versículos, o conteúdo dela é fantástico, essa sura. Acho que todo muçulmano sabe esta sura de cor. Nós, muçulmanos, ensinamos nossas crianças desde os 2, 3 anos de idade esta sura. E acho que todo mundo lê esta sura por dia, no mínimo. Esta sura é a sura número 112, chamada Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, traduzido como Surat da Sinceridade. Essa Surat Al-Ikhlas, ou por que nós vamos pegar essa sura pequenininha, curta? Por que nós vamos fazer esse estudo corânico do final do Alcorão para o começo? Ou por quê? Vamos falar. Primeiro, os muçulmanos, quando eles estudam o Alcorão, quando nós estudamos o Alcorão, memorizamos o Alcorão e fazemos um estudo dele, nós não começamos das suratas grandes, tem vários versículos, não. Começamos das pequenas suratas, ou seja, do final para o começo. Por que isto? Porque é mais simples, número 1. Segundo, é mais fácil para memorizar. Terceiro, são essas suras curtas que as pessoas elas leem, recitam em todas as orações. E também porque nela contém o indispensável. Já vou explicar isto. Porque tudo que está no Alcorão é indispensável. Mas eu digo indispensável, eu falo o quê? É aquilo que é o essencial da fé e da crença islâmica. Tá? Bom, porque aprende-se primeiro a base, o fundamento, os princípios, né? E depois começa a subir a escada. Tem muitas pessoas que elas querem subir a escada pelo último degrau. O próximo passo é um tombo. A forma correta de aprender o Alcorão e a forma correta de aprender a religião é subir as escadas, degrau por degrau. Não quebrar e não ultrapassar a etapa. Por isto que há 1400 anos atrás, até hoje, 1400 anos, os muçulmanos, eles aprendem e ensinam o básico, o fundamental, o essencial, que é a crença, a base da religião, os princípios da fé, e depois, gradativamente, a pessoa vai aprendendo, vai conhecendo a religião como um todo. Quando a pessoa não toma este caminho, significa que ela não tem um orientador, não tem um programa de aprender a religião. Por quê? Ela quer começar da Surat Al-Baqarah, quer decorar o Alcorão da surata maior surata do Alcorão. Não! Começa a decorar das pequenas suratas até chegar no Al-Baqarah. As crianças sabem essa sura que nós vamos falar agora. Bom, o porquê também? Esta sura tem tudo a ver com o que nós passamos hoje. Vamos ver. Essa sura do Alcorão, por exemplo, foi mencionado certos méritos, posso falar méritos, ou recompensas de quem recitá-la e quem ler esta sura. Primeiro vamos falar o nome dela. Essa sura número 112, ela é chamada Surat Al-Ikhlas, da sinceridade. Por que é chamado, e a palavra Ikhlas em árabe, vem do árabe khalusa, akhlasa, khalis. Khalis significa puro.
Akhlasa, tornou-se puro. Ou que puro no sentido que chega, não tem mais nada além daquilo que foi esperado dele. Tanto quando uma pessoa fala para o outro, chega, acabou, fala por quê? Khalas. Khalas, chega. Né? E por que é chamado de ikhlas, sinceridade? É onde o significado da palavra ikhlas, que foi traduzido às vezes como que é traduzido às vezes como sinceridade. O que ikhlas tem a ver com sinceridade? Porque como se chama em árabe, mel puro. Já vou explicar, calma. O que mel puro tem a ver com sinceridade? Em árabe fala-se al-asal al-khalis. Al-asal al-khalis significa o mel livre. Livre do quê? De impureza, daquilo que não faz parte da sua essência. Esta é a origem da palavra ikhlas. É aquilo que é puro, em que sentido? Está livre das impurezas. E foi traduzido como al-ikhlas, como sinceridade. Bom, qual é os méritos? Qual é a recompensa dessa sura? De quem lê-la? De quem ler essa sura? Primeiro, será que o muçulmano ele pode falar esta sura é melhor que aquela? Será que o muçulmano pode falar esta sura é bom ler ela para tal coisa? Igual tem umas pessoas que elas têm uns livrinhos, né? Olha, sura para ler na quarta-feira, sura versículo para ler na sexta-feira. Não, tudo isso bid'a muhdatha. Tudo isso é invenção. O profeta sallallahu alaihi wasallam não disse, não fez livrinho para as pessoas lerem. Não, ele falava, as pessoas decoravam, praticavam e anotavam. Então nós não podemos atribuir ao Alcorão aquilo que o mensageiro de Deus não disse. Bom, vamos lá então. Qual é as virtudes e os méritos de ler essa sura? Primeira coisa, foi relatado que tinha um homem numa viagem, o profeta quando ele mandava as pessoas para a viagem, né, uma expedição, ele sempre escolhia um amir. Amir seria o chefe, o líder do grupo. Né? O amir é o líder do grupo. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quando sair 3 pessoas ou mais para uma viagem, escolha um amir. Por que isto? Vocês estarão reunindo a opinião de vocês com a dele, e ele será o encarregado para ajudar-nos a escolher o melhor caminho para nós, o amir. Então tinha um amir que ele lia a Surat al-Fatiha na oração, e todo rak'a, aqueles que lê o Corão em voz alta, não é? Ele lia Surat al-Ikhlas. Todo rak'a. Lia al-Fatiha e depois terminava Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Todo rak'a esse homem fazia isso. E os companheiros do profeta estranharam. Quando chegaram em Medina, falaram para o profeta Muhammad, ó mensageiro de Deus, nós rezamos atrás do amir que o Senhor pediu para a gente obedecê-lo, só que em toda a oração, ele repetia a mesma sura. Toda oração, ele repetia a mesma sura. O profeta disse, que sura que ele repetia? Qul huwallahu ahad. Diga Deus é o único. Eu vou explicar o significado dela agora. O profeta chamou ele e disse assim, perguntem para ele, por que ele lê bastante essa sura depois de toda a oração? Perguntaram, chamaram um homem, e o homem disse, ó mensageiro de Deus, porque essa sura só fala de Deus. Eu gosto dessa sura. Eu amo esta sura que só fala do Rahman, só fala do Clemente, do Misericordioso. O profeta disse, esta sura é uma dos atributos do Clemente. O amor a esta sura, de ler sempre ela, vai te conduzir ao paraíso. Esta sura é chamada Surat dos atributos do Clemente, e quem gosta desta sura e recita bastante ela, se acreditar no seu significado, recitá-la, esse amor a ela vai fazer entrar no paraíso. Segunda sura, segundo mérito que tem, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse, por acaso alguém de vós seria incapaz de ler o Alcorão
de ler um terço do Alcorão toda noite antes de dormir? Alguém seria incapaz? Quem seria incapaz de ler um terço do Alcorão toda noite antes de dormir? Os companheiros do profeta Muhammad disse, não, meu Deus, vamos ler um terço do Alcorão, imagina o Alcorão está aqui, vamos ler 200 páginas toda noite antes de dormir, né? O profeta disse então saibam que essa sura número 112, ela equivale a um terço do Alcorão. Equivale ao quê? Um terço do Alcorão. Bom, o que significa isso, um terço do Alcorão? Os sábios disseram que o Alcorão Sagrado, os assuntos do Alcorão Sagrado, está dividido em regras, faça, não faça. É bom fazer, é bom não fazer. Nós chamamos em área de arcano. O segundo terço fala de informações, notícias, histórias do mundo passado, história dos profetas e o que os seus povos fizeram com os profetas. E história do futuro. Fala também de descrição do paraíso, do inferno, fala dos anjos. Então o Alcorão ele é dividido em 3 terços, em 3 partes, quando se trata dos seus assuntos. Primeiro, regras gerais, faça e não faça, é bom fazer, é bom não fazer, pode fazer. Segundo, informação, notícias do incognoscível do mundo passado, profetas, os povos passados, e o futuro, paraíso, inferno, e do presente, mundo oculto, os anjos, os jinn, tudo bem. E a segunda parte, terceiro terço, fala de Deus, seus nomes, seus atributos, o que ele fez, o que ele é capaz de fazer, o seu poder. Então esta sura é chamada de um terço do Alcorão. Em que sentido? Em que o Alcorão fala de regras, fala dos assuntos do incognoscível e fala também de Deus. E esta sura só fala de Deus. Não fala de regras, não fala de história dos profetas, não fala de paraíso, não fala de inferno, fala somente dos atributos de Deus. Então por isso que é chamado um terço do Alcorão. Daí, o sheik famoso chamado Muhammad ibn Uthaymin, que Allah tem misericórdia dele, ele faleceu em 2001, ele fala o seguinte: ela equivale a um terço do Alcorão na recompensa, ela equivale um terço do Alcorão, né? Na recompensa de quem ler, mas não vale o Alcorão inteiro no seu conteúdo. Como ele diz assim, ela equivale um terço do Alcorão, ela equivale um terço do Alcorão em seu conteúdo, mas ele não substitui um terço do Alcorão na recompensa. Por exemplo, se você ler o Alcorão inteiro, quantas profetas de Deus disse que cada letra que você ler ganha um hasana, não é? Se você ler o Alcorão inteiro, quantas letras tem? Vai ganhar, enfim. Será que o Alcorão inteiro, será que se você ler um terço, 200 páginas do Alcorão, receberá recompensas de Deus pela leitura? Da mesma forma que lesse somente 4 suratas do Alcorão? Claro que não. Então, às vezes, certas práticas religiosas, elas podem ser equivalentes no conteúdo, né? Mas não na recompensa. E outros podem ser equivalentes na recompensa, mas não no conteúdo. Por exemplo, o profeta de Deus disse: quem rezar a oração da manhã, Fajr, e ficar sentado onde rezou, lembrando de Allah, recordando de Allah, fazendo o zikr, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, né? Até a hora do sol nascer. Depois que o sol nasce, levantar e rezar 2 rak'ah, 2 genuflexões, ou mais, se quiser, terá a recompensa de quem fez a Umrah. Umrah é visita em Meca.
Então, se você rezar 2 rakat, rezar a oração da manhã, Fajr, ficar sentado, lendo ao Corão, lembrando de Allah, fazendo zikr, até que o sol nasce, depois que o sol nasce, 15 minutos depois, levanta e reza 2 rakat, terá a recompensa de que você fez a Umrah, a visita a Meca. É isso que o Sheikh Ibn Uthaymin está dizendo. Terá recompensa. Mas, podemos dizer que você que ficou em casa aqui tem a mesma recompensa de quem juntou dinheiro, viajou, foi lá para a Meca e fez isso? Claro que não. Então, certas obras, elas são equivalentes ou não, dependendo da recompensa e também do conteúdo. Essa sura também é chamada o nome de Deus. É chamado o grande nome de Deus. Porque o profeta de Deus viu um homem orando, dizendo: Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-wahid al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. O homem diz assim: ó Allah, eu te peço, eu te imploro, pois tu é o único, o absoluto, não gerou nem foi gerado, e ninguém pode ser comparado a ti. O profeta de Deus disse: esse homem pediu pelo grande nome de Deus, aquele nome que, se é pedido através dele, será atendido. Então, essa é a recompensa de ler essa surata chamada Al-Ikhlas. Agora, vamos ao assunto mais importante ainda. Por que esta sura foi revelada? Por que esta surata foi revelada? Porque nós temos assim, isso chama-se em árabe Sabab al-Nuzul, ou motivo, ou porquê, ou conteúdo, qual é o contexto histórico que esta sura foi revelada, né? Isso é muito importante para quem está estudando o Corão, quem quer aprender o Corão, procurar examinar qual o contexto histórico de tal surata foi revelada ou tal versículo foi revelado. Porque, como nós sabemos, falamos nas aulas passadas, o Corão não foi revelado de uma única vez. O Corão foi revelado gradativamente, no espaço de 23 anos. Então, alguns versículos foram revelados dentro do contexto histórico, outros não. Então, é interessante a pessoa conhecer qual o contexto histórico da revelação desta sura. Vamos lá? Tá ok. É relatado o seguinte, como está no Sahih Bukhari, que fala o seguinte, que os idólatras, os mequenses, o povo de Meca, antes do Islã, os idólatras, eles perguntaram: ó Muhammad, como é o teu Deus? Descreva para nós como é Allah. Descreva fisicamente como é o teu Deus. Ele é de ouro? Ele é de prata? Ele é de madeira? Ele é de pedra? Como é o teu Deus? O profeta de Deus ficou em silêncio. Não respondeu. Até que foi revelada o versículo, essa surata dizendo: Qul, diga, anuncie, informe, proclame, decreta, ó Muhammad, que Deus é o único. Allahu Samad, ele é o absoluto. Lam Yalid, não teve filho, e nem teve pai. E ninguém é comparável a ele. Comprendemos então por que é importante conhecermos o contexto histórico da revelação dessa sura? Nos faz entender o porquê dessa sura. Normal que os idólatras Meca, eles adoravam várias divindades. Algumas divindades eram feitas de pedra, outras divindades eram feitas de madeira, outras divindades eram pedra, ou madeira ou ferro. E é normal que eles iriam comparar a crença do Islã com aquilo que eles tinham como crença, que é um pré-julgamento. Hoje muitas pessoas elas atacam o Islã, ofendem o Islã baseado em pressupostos, em pré-julgamentos, em pré-conceitos deles em relação à própria religião deles em que eles vivem. Então eles acham que o Islã também é assim. Isso que os idólatras faziam. Ó Muhammad, já que nós adoramos um Deus de pedra, fazemos uma pedra e dizemos que aquilo é Deus ou uma divindade,
Já que nós fazemos uma divindade de madeira, fazemos a divindade de ouro, como é que é Allah? Ele também é assim, ele tem forma assim como nós fazemos? Adoramos? O profeta não falou nada, então depois vem o versículo dizendo: Qul, diga ó Muhammad, diga entre aspas ó Muhammad. Agora nós vamos entrar na sura. Né? Diga, anuncie, proclame, deixe claro. Diga a Muhammad que Allah, Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Diga, Allah é o único. Allah é único. Não existe Deus dos idólatras, Deus dos pagãos, Deus dos muçulmanos, Deus dos judeus, Deus dos muçulmanos. Existe o quê? Deus da humanidade. Allah é único. Muitas pessoas nos perguntam: vocês adoram o mesmo Deus que nós? Muitas pessoas perguntam: vocês muçulmanos acreditam em Deus? Seria Allah um Deus dos árabes? Um Deus somente? Não. Allah, nós muçulmanos acreditamos que Allah é o nome próprio de Deus. Mas nós não vamos entrar agora nesse detalhe linguístico, tá? Que é muito importante. Em outro momento podemos falar: Allah é o nome próprio de Deus. Então acreditamos em Deus. Muitas pessoas acham que, mas o Deus dos muçulmanos é Allah, o Deus dos cristãos é isso, os deuses judeus... Não! Nós acreditamos que só existe um único Deus, que é o Criador dos céus e da terra, o Criador dos humanos, o Senhor do universo. Esse é o único Deus. Agora, o que as pessoas adoram, achando que aquilo é Deus, é outro assunto. É outro assunto. Allah é o nome próprio de Deus. Allah Ahad, Allah é o único. O meu Deus, o teu Deus, o meu Senhor é o teu Senhor. O nosso Senhor, Allah. Então essa sura começou dizendo o que para os idólatras? Ó, idólatras, diga, Allah é o único. Não existe um Deus particular de cada povo, apesar de cada povo cria nomes, né, para aquilo que ele adora. Mas, e acreditam nisso, não há problema, né? Antropologicamente não há problema. Mas Allah é o único. Deus é o único. Allahu Samad. A palavra Samad significa, é aquele que todos necessitam e depende dele, e ele não necessita e não depende de ninguém. Allah é aquele que todos dependem e necessitam dele, e ele não depende, não necessita de ninguém. Esse é Allah. Qul huwa Allahu ahad. Diga, Allah é o único. Allahu Samad. Ele é aquele que ninguém que existe nessa criação, nessa face da terra, fora da terra, no mar, no céu, nenhuma criatura existente que não dependa e não necessita de Allah, seja a pessoa tenha consciência disto ou não. Allahu Samad. Quando você levanta as mãos para o céu, levanta as mãos e diz assim: Ya Allah, ó meu Senhor, ó Allah, Anta Samad, que é o absoluto, todo-poderoso. Todos necessitam e o Senhor não necessita de nada e de ninguém. Lam Yalid. Lam Yalid. A palavra Lam em árabe é um não no passado. Ela junta sempre com o verbo presente. Lam Yalid. Significa que ele não nasceu. Ou melhor, ele não teve filho. Não teve descendência. Não fala que ele não terá filho. Não, que ele não teve. Não teve filho nem filhas. Não teve prole nem descendência. Walam yulad. E ele também não nasceu. Também não teve alguém que o gerou.
É traduzido aqui no Alcorão em português, a tradução portuguesa, que não gerou e nem foi gerado. Nós temos aqui a tradução do professor Helmi Nasser, eu gosto muito dessa tradução, e também do professor Samir Hayek. Vamos ver como que ele coloca, como que ele diz aqui para nós. A sua tradução do professor Helmi Nasser, ele diz o seguinte: não gerou e nem foi gerado. Deixa eu pegar uma tradução daqui, ó, do professor. O professor Samir Hayek também uma ótima tradução. O Helmi Nasser traduz como não gerou e nem foi gerado. E o professor Samir Hayek, ele traduz jamais gerou ou foi gerado. Ou seja, Deus, o único, o Deus de todo mundo, é aquele que não depende de ninguém, todos precisam dele. Ele não gerou e nem teve alguém que o gerou. Allah lam yalid, não deixou prole, não deixou descendência, não deixou alguém que é filho dele e também se torna Deus. Walam yulad, ou seja, ele não tem filho e não tem pai. Ou melhor dizendo também, Allah, ele não teve um início e não terá um fim. Como o profeta Muhammad ele disse na súplica, Huwa al-awwal, ele é o primeiro, falaysa qablahu shay'un, ele é o primeiro, não houve nada antes dele, nada existiu, não houve nada que existisse antes dele. Wa huwa al-akhiru, ele é o último, não há nada que virá após ele. Por que o Corão começa dizendo Lam yalid, ele não teve filho? Isso rejeita a crença com respeito às pessoas que seguem ela, sim, mas não contente com é um conceito de crença, de teologia, né, de dogma, que Deus não tem filho e nem filhas. Por que isto? Porque na Arábia, na época do advento do profeta Muhammad, mensageiro de Deus Muhammad, algumas tribos idólatras compartilhavam a crença que os anjos eram filhas de Deus. E também as suas estátuas, seus ídolos, seus símbolos eram filhas de Deus. E os cristãos acreditam que Jesus é filho de Deus. E na época do profeta Muhammad, um grupo de judeus acreditavam que o profeta Uzair era filho de Deus. Aliás, vários povos acreditavam que existia uma divindade maior, e divindades menores. Essas divindades menores eram seus filhos. Só que daí, filho de Deus também é Deus. E se Deus tem filho, quem é a sua esposa? La ilaha illallah. E que Deus é esse que ele tem filho e tem pai? Que Deus é esse que alguém o gerou, alguém o fez, ele não existia antes? Que Deus é esse que houve um momento que ele não existia? Então, o Alcorão vem dizendo, Allah é único. Ele é aquele todo-poderoso, absoluto, que não necessita de nada, não depende de ninguém, das pessoas e dos humanos. Ao contrário, são os humanos que precisam e necessitam dele. Ele não tem nada que veio depois dele relacionado diretamente com ele, sua grandeza. E ele não tem pai, nem mãe, nem avô, nem tio. Ele não tem filho, nem neto, nem sobrinho. Allah é único. Vamos ver o versículo seguinte. Lam yalid, lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. E não há, e ele não possui, já que ele não tem esposa, não tem filho, não tem pai, ninguém e nada pode ser comparável a ele. Allah não tem semelhante. Allah, o Todo-Poderoso, ele não tem semelhante. Vamos ver que o professor Samir Hayek traduz. Ele fala o seguinte aqui, olha só que legal. Essa tradução dele, ele diz o seguinte, que ninguém é comparável a ele. Nada é comparável a ele. Nada é semelhante a ele. Nada é igual a ele.
não se compara, não se dá atributos humanos a Deus, e nem se dá atributos divinos aos humanos. Não se compara Allah com as criaturas, e nem se compara muito menos as criaturas com Allah. Allah, aquele que é o único Deus de todos, aquele que todos necessitam dele, aquele que não teve pai nem mãe, não teve filho nem neto, nada pode ser comparável a ele. Portanto, esta sura, quem ler ela, sabendo o seu significado, penetrando no fundo do coração o seu sentido, vai tirar de sua mente qualquer resquício de dúvidas, vai ter uma tranquilidade, vai sentir o que é em paz, porque quando ele está pedindo para alguém que não tem igual a ele, Todo-Poderoso, Senhor do Universo. Essa sura que nós ensinamos nossas crianças, esta sura da criança islâmica, e todos nós lemos quase todo dia essa sura. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Agradecemos a aula de hoje e assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.